Olá, senhoras, senhores e senhoritas! Bem-vindos a mais uma live. E a live de hoje é sobre o hábito do mês. Vou explicar primeiro por que a gente trabalha isso, o hábito do mês, depois vou falar quais são os hábitos que nós vamos trabalhar. A Marla, ela pegou os hábitos mais importantes, que é aquele que nós chamamos de hábitos angulares, ou seja, hábitos que deflagram outros bons hábitos, e colocou para a gente trabalhar, perseverar, né, em cada um deles de acordo com o mês vigente. Então, o mês de janeiro tem um hábito, fevereiro tem um hábito para a gente perseverar. O mês de agosto, o hábito que a gente vai perseverar é o hábito de rotina de lavanderia. Vocês podem dar mais uma olhada lá no Baby Step, que a gente trabalha sobre a rotina de lavanderia, para vocês poderem pegar ali dicas, o que é, né, como que funciona esse hábito. E o que a Marla propõe? Que a gente não falhe nem um dia nesse hábito, a gente realmente persevere, né, nesse pequeno hábito aí do nosso dia, tá bom? Sobre o sistema é isso, né? Esse vídeo podia acabar aqui, mas eu quero trazer algo a mais para vocês. Então, hoje a gente também vai, né, perseverar em um outro hábito, né, que é a gente não murmurar. Tá bom? Eu quis trazer assim uma virtude, né? Ou na verdade eu vou trazer 3 virtudes que são opostas a esse vício. Nós aqui vamos trabalhar todo mês contra um vício, né? Lutar contra um vício. Também vamos perseverar todos os dias, né? Cada um aí vai fazer na sua casa, de acordo com a sua realidade, atividades práticas para trabalhar contra esse vício. Eu vou trazer para vocês aqui o que é esse vício da murmuração e as virtudes opostas, né? Algumas, né? Tem várias virtudes opostas, mas vou trazer 3 para vocês. E assim vocês vão conseguir aí montar um cronograma para esse mês para lutarem contra esse vício. Eu também, né, gente? Eu também vou lutar. Então nós vamos juntos lutar contra esse vício. Então, o que é a murmuração? A murmuração é uma falta de disposição em aceitar as contrariedades do dia a dia. É você ficar lastimando, maldizendo tudo que aconteceu ali, ou alguma coisa que tenha acontecido ali no seu dia. Você pode fazer essa murmuração para com Deus, né? Você reclamar com Deus, né? Murmurar com Deus. Você pode fazer isso sozinho, né? Em voz baixa, né? Ficar ali reclamando do que está acontecendo, ou de algo que aconteceu ali no seu dia. E ou você pode fazer isso para alguém, não falar de alguém, é com alguém, coisas que aconteceram no seu dia. Falar de alguém aí já é outro vício, né, que é a maledicência. Aqui a gente está falando da murmuração, né? Então, por exemplo, seu marido chega em casa e você começa a reclamar para ele: hoje o dia foi tão difícil, eu fiz isso, fiz aquilo, isso não deu certo, aquilo outro, e ficar ali achando que o ouvido do seu marido é um pinico, né? Então, isso que é a murmuração. Então, você pode fazer para Deus, pode fazer para você mesmo ou para um terceiro. A murmuração é um pecado da língua. E assim como todo pecado da língua, ele está relacionado ao orgulho. O orgulho, ele nos cega e nos encerra no nosso egoísmo. Dessa forma, né, o orgulho, eu assim gosto de falar que ele é o pai, né, de todos os vícios. Foi por causa do pecado de orgulho, né, que teve a queda de Satanás, né? Então realmente um pecado que leva a outros pecados. Por isso que eu achei importante a murmuração estar assim fora da nossa vida primeiro do que qualquer outro vício, né? Por ser um pecado de orgulho, a gente está ali maldizendo contra Deus, né? Falando ali para Deus que ele não acertou ali na escolha dele, naquele dia ali na nossa vida, né? Então, a murmuração, ela é um louvor ao demônio. É difícil, né? É duro escutar isso, mas é verdade, né? Você tá maldizendo, né, as coisas que Deus colocou na sua vida, né? Inclusive os insucessos que são ali, os insucessos têm a mão de Deus, né? Deus permite que aconteça às vezes um insucesso na nossa vida, uma contrariedade por um bem maior. Então você tá ali, né, fazendo um louvor ao demônio, né? É realmente um desprezo, né, à vontade divina, tá? Então a gente vai aqui trabalhar todas as virtudes que eu achei mais importantes para lutar contra esse vício.
Antes de eu entrar, né, como lutar contra esse vício, eu quero ler para vocês um ponto aqui do livrinho Suco, de São José Maria Escrivá, que ele fala o seguinte, 914, Suco 914. Às vezes, penso que os murmuradores são como pequenos endemoniados, porque o demônio insinua-se sempre com o seu espírito maligno de crítica a Deus ou aos seguidores de Deus. Então aqui está mais que confirmado, né, gente, que a murmuração é realmente um louvor ao demônio, então a gente precisa de lutar contra esse vício urgente. Então como que a gente vai lutar contra esse vício? De duas formas, né? Uma adquirindo as virtudes necessárias para lutar, né, as virtudes opostas a esse vício, eu vou abordar 3 aqui para vocês. E outra é desapegando-se das alegrias passageiras, né, e colocando a nossa esperança no céu. Se você coloca a sua esperança nas soluções humanas, você sempre vai ser uma pessoa resmungona. Por quê? Porque nossa alma foi feita para a eternidade, né? Nossa alma foi feita para a eternidade, a nossa alma não morre, né? Ela tem um início, mas ela não tem um fim, né? Na verdade, o nosso fim está no céu, né? Nossa alma não morre, né? Então nós somos feitos para a eternidade. Então nossa alma tem essa sede de infinito, de eternidade. E aqui não é possível, aqui na Terra é impossível, né? Então saciar esse desejo da nossa alma. Então a gente vai estar sempre resmungando. É por isso que quem ganha dinheiro quer sempre ganhar mais. Quem é um bom profissional e gosta ali de perseverar na carreira, né? Uma pessoa muito acadêmica, ela quer sempre estudar mais. Então ela vai fazer um mestrado, doutorado, pós-doutorado, e se tiver mais alguma coisa para ela se especializar, ela vai correr atrás disso. É a sede do infinito, ela nunca vai estar satisfeita, né? E assim, nós também, se a gente coloca toda a nossa esperança, e aqui eu não estou falando só em bens materiais, estou falando em soluções humanas, pode ser você colocar sua esperança em uma pessoa, você colocar sua esperança em um sentimento, né? Então não é só bem material que você pega e compra, né? Pode ser qualquer coisa da terra, né? Se você coloca ali, né, a solução dos seus problemas, né? Seus problemas não acabaram, eles estão acabando de começar, né? Então a gente precisa de depositar essa esperança no céu. Inclusive, você colocar a sua esperança em bens materiais ou sensíveis, você pode desenvolver um outro vício que também ali é ruim, né? É o irmãozinho, né, do orgulho, né, que é a inveja, né? A inveja, por quê? A inveja é uma tristeza ao bem alheio. Invejar, gente, não é você desejar o mal da pessoa, não é só isso. Você pode desejar o bem daquela pessoa, mas você sente uma tristeza quando você vê as posses que ela tem, quando você vê até a vida espiritual que ela leva, o casamento, você passa a sentir uma tristeza porque você não tem aquilo, né? Então, leva a isso também, porque você está depositando toda a sua esperança num casamento daquele, ou pode ser até no bem material mesmo, né? Numa vida que a pessoa leva, ou na vida espiritual dela, falando assim, nossa, eu queria ser assim e tal. Então, você acaba pecando por inveja também, né? Então, esse é o primeiro. Abandonar todos os bens, né? Parar de colocar sua esperança nos bens terrenos e mirar lá no céu, botar sua esperança lá no céu. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é usar a sua inteligência e vontade junto com a graça de Deus para trabalhar as virtudes que são opostas a esse vício da murmuração. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 que eu achei assim que encaixava melhor para esse vídeo, né? Que foram as que me inspiraram para fazer esse vídeo. A primeira de todas é a virtude que é oposta ao orgulho, né? Então, obviamente, ela será oposta à murmuração, que é a humildade. E a humildade, gente, ela é a virtude que é o alicerce da perfeição. Quem alcança essa virtude, alcança qualquer outra, né? Ela é a mais difícil de ser alcançada. Por isso, que quem alcança ela, alcança qualquer uma. Então, a gente precisa de lutar para conquistar essa virtude diariamente. Isso é independente se você murmura ou não. Essa virtude você precisa alcançar, tá? A humildade, ela é uma virtude que é filha da temperança, né? Nós temos aí as virtudes teologais e as virtudes cardeais. Das virtudes cardeais nós temos, são 4, né? Desculpa, gente.
Já tô falando das teologais. As virtudes cardeais são temperança, justiça, prudência e... prudência, justiça, temperança e fortaleza, né? E aí, da temperança, surge essa filha, que é a humildade. É ela que vai moderar, porque a temperança, ela modera as coisas, né? Então, ela vai moderar as nossas loucas aspirações de grandeza, né? Então, a gente precisa de adquirir essa virtude. Santa Teresa d'Ávila fala que essa virtude, ela é a verdade. Por quê? Porque quando a gente olha pra gente e a gente entende quem nós somos, nós damos o nosso justo valor, que é o quê? Nós não somos nada, nós somos a miséria diante daquele que tudo pode, que tudo possui, né? Que é o próprio Deus, né? Então, quando a gente consegue se colocar, né? Nos colocar no nosso lugar, dando o nosso justo valor, né? A gente entende que nós não somos nada diante de quem tudo é, que é o próprio Deus. Né? Então, quando a gente consegue ver isso, a gente aceita a nossa condição, né, de que diante de Deus a gente não é nada. Então, a gente passa, né, a aceitar melhor ali a vontade divina. Né? A gente começa a nos conformar com a vontade de Deus, né, colocando a nossa vontade em conformidade com a vontade dele. Então, essa é a primeira virtude que nós precisamos de conquistar, a virtude da humildade. A segunda virtude é a virtude da gratidão. A virtude da gratidão o nome já fala, né? É dar graças, né? Da ação de graças, né? Inclusive, né? O centro do culto cristão, né? O culto da Igreja Católica é a Eucaristia. E a Eucaristia significa ação de graças. Então a gente precisa de dar ação de graças a Deus em tudo, o tempo todo, né? Na Bíblia fala isso. Então, a gente precisa fazer isso. E para ter esse coração grato, né, esse coração que dá ação de graças a Deus a todo tempo, nós precisamos de ter duas atitudes. A primeira é reconhecer. Reconhecer, né, que Deus nos ama com amor louco, né? Que Deus nos ama com amor louco, né? Um amor sem medida, desmedido. E que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a gente confia nesse amor de Deus, né? A gente confia nesse amor de Deus e nós amamos Deus, a gente quer retribuir este amor, né? A gente sabe que tudo concorre para o nosso bem. Então, a primeira coisa é essa. E como a gente pode reconhecer então isso, né? Porque às vezes a gente tá o quê? Cegos, né? Então a gente precisa de nos livrar da nossa cegueira. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para reconhecer isso é nos livrar da nossa cegueira. Então, a primeira coisa é a gente se dar conta dos benefícios que a gente recebe de Deus diariamente. Né? A gente, seja os benefícios que realmente são benefícios, né? Que são coisas agradáveis, são coisas que suprem as nossas necessidades, inclusive sensíveis, como também os nossos insucessos. Então, a gente vê que tem a mão de Deus em tudo. A primeira coisa é isso. A segunda coisa é começar a olhar para o próximo com os olhos de Deus, né? E cultivar uma vida interior para que isso aconteça. Porque nem sempre a gente vai conseguir olhar o outro, né? Às vezes a gente está irado, a gente está decepcionado e a gente não consegue colocar, né, esse amor, né, nos nossos olhos para a gente conseguir olhar para o outro com os olhos de Deus. Então a gente precisa também de ter uma vida interior para que isso aconteça. Então são essas duas práticas, né? A primeira, então, é se dar conta de que Deus nos dá inúmeros benefícios diariamente. E a segunda é olhar o outro com os olhos de Deus. E por que que nós temos essa cegueira com os outros, né? Quando a gente olha para os outros, a gente não consegue ver o amor de Deus, né? A gente não consegue amar também com o amor de Deus. Primeiro porque nós passamos a normalizar o afeto. Né, pra gente, desde a nossa infância, né, a gente não vem trabalhando o nosso egoísmo. Então a gente normalizou o afeto. Então tudo que aquela pessoa faz é como se ela tivesse a obrigação de fazer. A gente para de reconhecer que aquela pessoa faz aquilo de forma gratuita pra gente e que a gente deve ser grato àquilo, né, que ela tá fazendo. E nós estamos acostumados a ser servidos, né? Então, desde a nossa infância também, a gente acha que a gente está aqui no mundo para ser servido e não para servir. E não adianta ninguém falar isso pra gente.
porque nós estamos cegos. A gente que tem que reconhecer isso, né? Eu falo isso porque a minha mãe, a vida inteira, a minha mãe falava comigo: você não está aqui para ser servida, você está aqui para servir, você não está aqui para ser servida. E eu demorei muito para entender isso, para reconhecer isso. Por quê? Porque eu estava na minha cegueira, né? Seja por falta de maturidade, né? Seja por não ter ainda uma vida espiritual mais avançada um pouco. Então, eu não via o sentido dessa frase, né? Eu nem entendi o que ela queria dizer com isso, né? Hoje eu entendo. Então, a gente precisa de tirar essa venda, né, dos olhos, né? E entender que realmente a gente está aqui para servir, que as pessoas não devem nada pra gente e não normalizar esse afeto, né? A gente passou a normalizar tanto que às vezes assim, seu marido chega com uma coisa do supermercado que você gosta, você nem dá valor. Na sua cabeça, lá no seu inconsciente, tá assim: ele também vai comer, por que eu tenho que agradecer? Mas na verdade, quando ele estava comprando aquilo, ele estava pensando em você, que é uma coisa que te agrada. Entende? Então não custa agradecer, né? Então assim, a gente precisa de tirar essa venda dos nossos olhos pra gente reconhecer isso, né? Então, para com o próximo e para com Deus, né? Sabendo que Deus nos ama e que Ele quer o nosso bem, né? Que tudo concorre para o bem também daqueles que o amam, que retribuem esse amor. Pequeno, né, gente? Porque a gente não consegue retribuir o amor de Deus, mas da forma como a gente pode dentro das nossas limitações. Então, quando a gente tirar essa venda dos olhos, né, a gente vai perceber isso, que Deus nos ama, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, e a gente vai passar a enxergar melhor as virtudes do outro, né, não ficar focado nos defeitos do outro, enxergar as virtudes, entender que aquele outro também precisa de sair de si, e ele tá tentando sair de si de alguma forma, né? Você pode até estar tentando mais, né? Mas o outro também tá dentro dos limites dele, né? Dentro do que ele entende por sair de si, para te agradar, né? Para te servir. E você fazendo a mesma coisa, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai ter aí já de cara, né? De consequência. Agora, a segunda atitude, né, para ter um coração grato é retribuir, né, retribuir a gratidão, né? Então, primeiro a Deus. Como é que a gente retribui a Deus, né, os atos? A gente vai louvar a Deus, agradecer com palavras, né, agradecer ali no íntimo do nosso coração. Nós vamos agradecer por todas as graças e também pelos nossos insucessos, tá bom? A gente vai agradecer independentemente do que aconteça, a gente vai agradecer que ele realizou a vontade dele na nossa vida, e esse é o plano que ele tem para a nossa vida, então nós vamos ser gratos. E aos outros a gente pode agradecer com pequenas atenções, com palavras de afeto, com gestos simpáticos, né? Então, por exemplo, ceder o melhor lugar no sofá para uma pessoa um dia, né? Para a pessoa assistir televisão, colocar o filho no colo, né, dar um beijinho, dar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então assim, gratidão mesmo. Seu filho te ajudou a colocar a mesa, agradece, é obrigação dele, tudo bem, mas não custa agradecer, né? Ensinar isso, a pessoa ter um coração, você tá ensinando o seu filho a ter um coração grato, né? Então, obrigada, meu filho, por ter colocado a mesa, muito bem, fez tudo certo, pronto, agradeceu, né? Com palavras de afirmação, né? E aí você pode até entrar um pouquinho na linguagem do amor da pessoa, né? Tem pessoas que gostam de toque físico, pessoas que gostam de palavras de afirmação, né? Então, pequenos presentes, né? Uma cartinha, alguma coisa agradecendo algo. Então, assim, agradecendo até o amor que a pessoa tem por você, né? Isso é uma forma de trabalhar essa gratidão, tá bom? A terceira virtude é a virtude do bom humor, né, gente? É difícil, às vezes, sorrir. Mas eu já falei isso aqui em outra live, né? Que Santa Teresinha fala que o coração a mim pertence e pode sofrer, mas o meu rosto pertence ao meu irmão e deve sorrir. Então, o nosso rosto não pertence a nós, né? Pertence ao nosso irmão. Uma cara fechada, uma cara amarrada acaba com o dia de alguém. Um sorriso pode alegrar o dia de alguém, né? Então, a gente precisa ter isso em mente. E para adquirir essa virtude, a gente precisa muito da força do Espírito Santo. Aqui é uma virtude que procede da caridade e de uma luta espiritual. Porque o bom humor, gente, o mau humor, na verdade,
ele provém do nosso egoísmo. Então aqui a gente vai lutar, né, contra o inimigo da alma. Né? Quais são os inimigos da nossa alma? O mundo, o demônio e a carne. Aqui a gente tem que lutar contra a nossa carne, né, contra o nosso egoísmo ali, que fica o tempo todo, né, querendo, né, tomar conta de nós. Então, aqui é uma luta espiritual mesmo, né? Então, é um esforço que a gente vai ter que fazer muito grande para sair desse nosso egoísmo, né? Lembrar que o nosso rosto não pertence a gente, né? Então, esse egoísmo é a causa do nosso mau humor. E um coração amargurado, um coração que maldiz, né, que faz esses louvores ao demônio, é um coração mal-humorado. E o mau humor, ele azeda o nosso coração. Ele é como vinagre para o nosso coração. E aí eu vou trazer mais um pontinho de suco para vocês. São José Maria Escrivá. Deixa eu pegar aqui, ó. Para quem quiser depois olhar, é suco número 74. Não és feliz, porque ficas ruminando tudo como se sempre fostes tu o centro. É que te dói o estômago, aqui a pessoa reclamando, né? É que te cansas, é que disseram isto ou aquilo. Já experimentaste pensar nele e por ele nos outros? Que ele nada tá falando aqui, gente, pra gente sair da gente e enxergar Cristo nas outras pessoas. A gente sair desse nosso egoísmo, né? É esse egoísmo que faz com que a gente fique ruminando, né? Que é uma forma de resmungar, né? A gente fica ali ruminando as coisas que estão acontecendo com a gente só olha pra gente, né? E isso vai causando esse mau humor. Então ele fala, já parou pra experimentar, ver ele nos outros, né? Então, nós vamos aqui pela força do Espírito Santo, unido com a nossa vontade, né, limpar esse vinagre do nosso coração e cultivar esse bom humor. Eu vou trazer mais um, que é o complemento. Agora é suco 81. Ele vai falar como fica o coração depois que você passa a enxergar, depois que você passa a enxergar Cristo nas outras pessoas. Como que nosso coração fica quando a gente tira esse vinagre, quando a gente limpa esse vinagre com bom humor? Olha só, talvez ontem fosses uma dessas pessoas amarguradas nos seus sonhos, decepcionadas nas suas ambições humanas. Hoje, desde que ele Cristo, se meteu na tua vida, obrigado, meu Deus, ris, cantas e leva o sorriso, o amor e a felicidade aonde quer que vás. Né? Tem até uma musiquinha, né, gente? Não pode ser triste um coração que ama Cristo, né? Não pode ser triste um coração que ama Cristo, né? Então, essa música tá falando exatamente isso aqui. Um coração que tem Cristo não tem como ser triste. E aqui, entendam que essa alegria que ele tá falando aqui, né? Esse amor, essa felicidade, não é essa felicidade sensitiva, né? Sensível, que a gente tem, né? Essa alegria sensível, é uma alegria diferente, é uma alegria cristã, né? É aquela alegria que em meio à tribulação o seu coração não se inquieta, o seu coração não fica temeroso, desesperançoso, seu coração está repousando em Deus. Então aqui, quem tem Cristo, né, tem essa alegria. É impossível um coração que ama Deus, um coração que tem Cristo, ser triste. É isso que ele traz pra gente. E aí eu te coloco para refletir. Como você tem se posicionado diante de situações difíceis? Com o coração entristecido, amargurado, né? Será que não é possível que a gente passe por esses momentos de insucesso do nosso dia a dia, por essas tribulações que Deus permite que aconteça com a gente no nosso dia a dia, mesmo que pequenas? Será que não é possível passar com uma alegria de Deus? Né? O seu filho derrama um suco na mesa que você acabou de limpar. Será que não é possível você ali limpar ou pôr o seu filho para limpar, né? Como uma forma de corrigir? Será que não é possível fazer aquilo ali com a alegria de Deus? Ou você precisa de ficar resmungando, murmurando ali no ouvido do seu filho? Ah, acabei de limpar,
nossa, não sei o quê. Será que tem essa necessidade dessa murmuração, né? Será que aquilo ali não foi permitido para que você trabalhasse sua paciência, para que seu filho trabalhasse a virtude da diligência, limpando depois que ele derramou, né? Aprendendo a ter mais cuidado, a ter ordem? Será? Então, ver com outros olhos as coisas, né? Ver o lado bom das coisas, ver o lado bom das pessoas e trazer essa alegria cristã para o nosso coração. Dessa forma, a gente vai conseguir, né, viver de uma outra forma, transmitir, né, essa alegria aos outros, essa felicidade. Igual São José Maria Escrivá falou, a gente começa a transmitir para as outras pessoas, né? As pessoas veem isso estampado no nosso rosto, o bom humor, né? Ver esse sorriso, né? Ver essa alegria estampada no nosso rosto. E a gente tem que também, gente, ver que muitas vezes esses nossos insucessos, essas pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia, pelas quais a gente murmura tanto, às vezes é melhor que aconteça do que o que a gente tinha planejado. Às vezes o nosso planejamento não ia trazer certos tipos de virtudes que são necessárias para que a gente construa o nosso castelinho, né, para chegar ao céu, né? Então a gente tem que pensar que às vezes é por meio do insucesso que Deus nos leva para o céu. E às vezes a gente fica esperando um insucesso muito grande, né? Fala assim, não, então assim, tem que ser um insucesso muito grande, né? Uma pessoa da minha família falecer, acontecer alguma desgraça, né? Não, às vezes são os pequenos. A gente tem que ver que a nossa santidade, ela é construída no ordinário, não é no extraordinário, é no dia a dia, é no nosso dever do dia a dia, que essa santidade, né, esse caminho de santidade é trilhado, né? Então a gente às vezes fica esperando uma coisa muito grande, não espera não, minha amiga, né? Faça hoje, no agora, né? Construa o seu caminho, trilhe esse caminho de santidade, converta-se agora, né? No seu dia a dia. São essas pequenas coisas, né, que vão aí te levar para o céu, né? Então tem vários conselhos de santos, né, sobre isso, sobre a educação dos filhos, né, que eu não vou abordar nesse vídeo, mas que falam que o fardo, né, entre aspas, né, de cuidar dos filhos, né, esse cuidado diário dos filhos que os pais têm, que eles colocam ali todo o seu amor, né, toda a sua diligência ali naquele cuidado, é o que fará esses pais irem para o céu, né? Então, se você for pensar, não precisa de acontecer nada extraordinário para você trilhar um caminho de santidade. Vai ser nessas pequenas asperezas, contrariedades, né, que você vai conseguir ir. Por isso que você precisa de lutar contra a murmuração, né? Porque se você maldiz o tempo todo essas contrariedades que estão acontecendo na sua vida, como é que você vai trilhar um caminho de santidade, né? Então vamos lembrar que as pessoas não têm culpa, né, de nada que acontece na nossa vida, não tem culpa de desgosto nenhum, né? Não existe isso, né? Tudo é por permissão divina, então as pessoas não têm culpa, né? A gente não pode ficar apontando o dedo para os outros, né? Ah, mas se ele não tivesse feito isso, se ele não, né? Perdoa, né? Limpa o seu coração do vinagre aí, né? E entenda que veja o que você pode tirar de bem daquilo, né? Então não culpe as pessoas pelo seu desgosto, né? Veja as pessoas com o olhar de Cristo, né? Lembre-se que Cristo te ama com esse amor louco e que tudo concorre para o seu bem porque você ama a Deus, né? Ninguém te deve nada, nem Deus. Então, colocar isso na cabeça, né? Você aceita a sua pequenez, né? Tenha esse coração grato a Deus, né? E trabalhe esse bom humor, tá bom? E para finalizar, vou ler só mais umzinho aqui para vocês. Mais um ponto de suco, 72, para quem quiser ler depois, meditar. Olha como vai ficar o nosso coração quando a gente afastar a murmuração da gente. Estás passando uns dias de alvoroço, com a alma inundada de sol e de cor, que ele está falando de uma pessoa que está feliz. E coisa estranha, os motivos da tua felicidade são os mesmos que em outra hora, em outras ocasiões, te desanimavam. Então a pessoa está alegre agora pelos mesmos motivos que antes deixavam ela desanimada. É o que acontece sempre. Tudo depende do ponto de mira.
Qual que é o ponto nosso de mira? O céu. Quando se procura o Senhor, o coração transborda sempre de alegria. Então é isso, gente. Eu acho que não tenho nem o que acrescentar aqui depois de São José Maria Escrivá, né? Então, mira aí no céu, tá? Que você vai acertar na alegria de Deus. Tá, gente? É isso que eu tinha pra falar. Então, qual que é o para casa, né? Para cada virtude aqui que a gente abordou, eu quero que vocês peguem uma atitude prática. Prática, uma coisa que você sabe que você vai cumprir, tá? Não coloca, não prometa, tá, gente? Coloca como propósito. Uma atitude prática para cada virtude aqui que eu abordei. Então, uma virtude prática para a humildade, para você trabalhar a humildade em você. Uma virtude prática para você trabalhar a gratidão. E uma virtude prática para você trabalhar o bom humor, tá? Então, uma atitude prática para cada uma dessas virtudes. Você vai anotar aí no seu caderninho, vai colocar, na verdade, não anota no caderninho não, anota num post-it e coloca lá no espelho do seu banheiro. Para toda vez quando você acordar, né, a primeira coisa que a gente faz, né, não é se vestir, você vai ler e vai lembrar que você precisa de praticar isso. Se você quiser acrescentar lá a rotina de lavanderia, também pode, tá? Então, preciso que vocês coloquem uma atitude prática para cada virtude, porque não adianta nada a gente falar sobre isso e não praticar, né? Não adianta só escutar, a gente precisa de praticar, né? Então, a gente faz esse exercício diário para a gente afastar a murmuração. Não adianta eu saber que eu não posso murmurar, eu preciso de ter ali uma atitude, né? Fazer um PDCA, né, planejar algo para que eu não murmure. Então, por isso que precisa de ter, viu, gente? Anotem aí uma atitude prática para você alcançar, né, para você ir conquistando essas virtudes, essas 3 virtudes, uma para cada uma, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.